Meu nome é Rodrigo Castro, eu sou professor adjunto de ginecologia da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. O tema que me coube falar com os senhores é sobre o perfil de sensibilidade dos uropatógenos aos antimicrobianos utilizados no tratamento da cistite aguda. Para tal, nós vamos mencionar o estudo ARESC, estudo este em que os autores eles fazem uma análise de dados clínicos e ainda do espectro de resistência das bactérias relacionadas, associadas aos quadros de cistite aguda. Nesse estudo, os autores eles incluíram 4.400 mulheres de 9 países europeus, inclusive o Brasil. A idade média das pacientes variou de 18 a 65 anos. Era necessário a presença de sintomas de infecção do trato urinário baixa não complicada, ou seja, disúria, polaciúria, nictúria, entre outros. Foram incluídas pacientes com itu recorrente, gestante e ainda pacientes diabéticas. Era necessário uma urocultura positiva, ou seja, valores acima de 10 a quarta unidades formadoras de colônias coletadas em urina de jato médio ou por sonda vesical. A urina colhida era testada para leucócitos, eritrócitos, nitrito, proteína, glicose, pH e cetona, enviada para um laboratório local para a realização da sua urocultura. As cepas bacterianas eram enviadas para um laboratório central. Esse laboratório central ele se localizava em Gênova, na Itália. Era necessária uma checagem das espécies. Se essas espécies fossem diferentes, ocorria então uma nova rechecagem entre os laboratórios. O resultado do laboratório central foi utilizado no estudo para a avaliação de sensibilidade bacteriana e foi classificado em sensível, resistente e ainda de padrão intermediário. Os antibióticos testados foram a amoxicilina, com clavulanato, ampicilina, cefuroxina, ciprofloxacino, cotrimazol, fosfomicina, mecilinã, ácido nalidixo e ainda a nitrofurantoína. O estudo realizado entre setembro de 2003 e junho de 2006, foram avaliadas 4.384 pacientes, sendo que aproximadamente 3% foram excluídas por violação do protocolo. A casuística brasileira foi composta por 524 pacientes. No exame de urina 1, foi analisado a hematúria macroscópica, que ocorreu em 16% das vezes. A leucocitúria foi o principal achado em 94% das vezes. A hemoglobina, a presença da hemoglobina em 58%. E o nitrito positivo ocorreu em apenas 23,6%. O início dos sintomas ele ocorreu a 3,72 dias do início do estudo realizado. As culturas foram positivas em 74% das pacientes. A contagem de colônias foi superior a 10 a quarta unidades formadoras de colônia em 11% das vezes e acima de 10 a quinta em 88% das vezes. A infecção por apenas uma cepa ocorreu em 96% das vezes. Com relação aos nossos resultados, a frequência global de espécies ela foi muito semelhante daquilo que ocorre na literatura. A bactéria mais frequente foi a E. coli, acompanhada pelo Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella pneumoniae e ainda o Proteus mirabilis. Neste gráfico, nós podemos então avaliar o perfil de sensibilidade e resistência das bactérias. E o que nós podemos observar é que a fosfomicina, o mecilinã e a nitrofurantoína foram as drogas mais sensíveis à bactéria, e especialmente a Escherichia coli e com relação às cepas no Brasil. Portanto, as cepas brasileiras elas são mais sensíveis a essas três medicações, fosfomicina, mecilinã e nitrofurantoína. As mais resistentes foi o cotrimazol e a ampicilina. Com relação ao perfil de sensibilidade bacteriana no Brasil, com relação a todas as cepas, o resultado se repete, com pequenas alterações. A fosfomicina e a mecilinã foram os dois antimicrobianos mais sensíveis. A nitrofurantoína ela tem uma redução, ela cai para patamares ao redor de 89%,
E as mais resistentes, né, as menos sensíveis, foi o cotrimazol e a ampicilina. Com relação a este gráfico, nós estamos, então, analisando as variações de resistência antimicrobiana entre os países, em especial a E. coli, o principal agente etiológico. E o que a gente observa é que o nível de resistência da fosfomicina é extremamente baixo, né, o valor médio em torno de 1,4, comparando com ciprofloxacina de 8,5 e os quadros de ampicilina que ultrapassam 50%. Nós podemos, então, fazer algumas discussões a respeito desse estudo, né? O estudo ele avaliou aspectos clínicos, epidemiológicos, o padrão de sensibilidade de antimicrobianos geralmente utilizados para o tratamento da infecção urinária em 9 países europeus e inclusive no Brasil. Situação essa extremamente importante para você tratar empiricamente qualquer paciente com cistite aguda. As pacientes incluídas, elas representam a população em geral, quanto à idade, estado hormonal, a presença de fatores de riscos como diabetes mellitus, gestação e ainda infecção do trato urinário recorrente. Com relação às implicações para a terapia antimicrobiana empírica, em especial com relação à fosfomicina, os achados de sensibilidade são similares aos outros estudos. O baixo nível de resistência à fosfomicina não parece estar associado ao seu consumo. Isso está relacionado a uma análise que foi feita de 15 estudos e ainda 2 grandes estudos comparativos, mostrando a eficácia clínica e bacteriológica da fosfomicina 3 gramas dose única, sendo esta equivalente a outras medicações. Com relação às implicações para a terapia empírica, o mecilinã foi a segunda droga em sensibilidade, após a fosfomicina. A nitrofurantoína, ela tem uma sensibilidade interessante para a E. coli, foi superior a 90% no Brasil e com menos de 10% de resistência, considerando-se todas as cepas. Pode ser, então, uma alternativa para a terapia empírica, mas não de curta duração. A amoxicilina com clavulanato, ela pode ser usada como opção de segunda linha em alguns países. E o clotrimazol, esta sim é uma droga que não pode ser mais recomendada como primeira opção para a terapia empírica no Brasil e na maior parte dos países europeus. Ela apresenta uma taxa de resistência superior a 20%. Com relação às fluoroquinolonas, a ciprofloxacina ela apresentou variações significativas de sensibilidade e resistência. No Brasil, na Hungria, na Itália, na Rússia e na Espanha, a resistência ela já ultrapassou os 10%. E devido à taxa, né, já considerada alta, né, elevada com relação à resistência à E. coli, as fluoroquinolonas não devem ser recomendadas como drogas de primeira escolha em função do seu amplo espectro. Elas devem ser reservadas para infecções mais complicadas, quando os testes de sensibilidade estão disponíveis. E isso também combina com as diretrizes atuais. Gostaria de concluir que, apesar da grande variabilidade das taxas de suscetibilidade e resistência entre os países para os outros antibióticos testados, a fosfomicina, o mecilinã e a nitrofurantoína tiveram preservadas as suas atividades in vitro e em todos os países investigados. Eles podem representar, portanto, opções eficazes para o tratamento empírico de pacientes com infecção do trato urinário baixo não complicado, ou seja, os quadros de cistite aguda. Gostaria muito de agradecer e até uma próxima oportunidade.